Olá, muito boa noite. É bom podermos estar mais uma vez diante deste momento onde nós podemos aprender a palavra de Deus. Vamos ver se o som está tudo ok aqui. Antes da gente continuar, quero lembrar você que eu sou o pastor Marco Antônio e esse programa é o Dormindo com Deus. E vamos ver aqui. Opa! Tá tudo certo. E nós vamos até então às 11 horas. Até às 11 estaremos juntos. Se o Senhor nos der graça e força, estaremos juntos em nome do Senhor Jesus. Lembrando que esse próximo final de semana é um final de semana onde temos um momento especial da igreja, onde é a ceia do Senhor, um sacramento. Você sabe que a igreja do Nazareno ela tem dois sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. E nesse próximo domingo será ministrado então a Santa Ceia. Você é o nosso convidado. Domingo 10h15 pela manhã teremos o nosso culto de Santa Ceia. Teremos o nosso culto presencial e também via as redes sociais. 9 horas a nossa escola bíblica dominical. Às 10h15 o nosso culto. Ambos presenciais. Às 18h30 é que nós vamos ter somente via rede social. Parece-nos que em breve, dia 9 por aí, já o horário estará estendido e nós vamos poder estar juntos, se Deus quiser, tanto domingo de manhã quanto domingo à noite, se Deus assim o permitir. Nesta hora, nós queremos olhar para a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo de número 14. Eu dei uma saidinha aqui do nosso tema, porque hoje pela manhã Deus falou tremendamente ao meu coração. Estava lendo o Catecismo da Nova Cidade, feito aqui pela editora Fiel, e temos Timóteo Keller, pastor que dos Estados Unidos, que tem uma grande igreja, e ele então tem uns escritos, ou escreveu sobre esse catecismo, onde nós encontramos estudos que estão entre perguntas e respostas. E nessa noite eu quero junto com você olhar para esse trecho da palavra de Deus que me chamou tremendamente a atenção. Romanos capítulo de número 14, verso de número 7 até o verso de número 9. E ele chama a atenção, esse texto, porque ele diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Quero ler novamente, porque esse trecho da palavra de Deus chama-nos bastante atenção. Romanos capítulo de número 14, verso de número 7 até 9. Repetindo, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, ou porque se vivemos para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como
de vivos. Dentro desse pequeno trecho da palavra de Deus, tem uma pergunta muito interessante, que é a pergunta de abertura desse catecismo, que diz assim: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Você já pensou a respeito desta pergunta? Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? A resposta é bem simples, porém é uma resposta profunda. E a resposta é a seguinte: que não somos de nós mesmos, segundo o trecho da palavra de Deus, e para todo cristão é que nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? A nossa única esperança na vida e na morte é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. João Calvino, teólogo muito conceituado, principalmente no meio dos calvinistas, ao olhar para esse trecho da palavra de Deus, ele então faz algumas implicações bastante profundas que eu quero levar você a pensar a respeito desse trecho da palavra de Deus, onde ele está dizendo: olha, se nós vivemos para Deus, e se nós morremos também para o Senhor. A primeira implicação que João Calvino faz desse texto é a seguinte: não somos de nós mesmos. Você já pensou nesta pequena frase que você não é de você mesmo? Parece ser um tanto quanto estranho, mas nós não somos de nós mesmos. Segundo o trecho da palavra que a gente viu de Romanos, nós não somos. Tanto quanto possível, e João Calvino fala sobre isso, devemos nos esquecer de nós mesmos e de tudo que é nosso. Impressionante, porque vai contra aquilo que nós queremos ouvir. Nós queremos as nossas coisas, os nossos desejos, nosso carro, nossa casa, nossa família, nossos filhos, mas nada é nosso. Nós não somos de nós mesmos. Tudo é Deus e tudo foi dado por Deus. E nós devemos sempre estar lembrando de que nada é nosso. Tudo é do Senhor. E isso gera para nós também uma tranquilidade, porque tudo é do Senhor. E então não se preocupe tanto, não se agite tanto, não faça tanto esforço, porque Ele é dono de tudo e Ele é capaz de tudo. A segunda implicação é que somos de Deus e devemos viver e morrer por Ele. O apóstolo Paulo dizia que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se somos de Deus, devemos então viver e morrer por Ele. Você tem vivido e morrido? Claro que você não morreu ainda, mas você tem vivido para Deus e está pronto para se encontrar com Ele se a morte chegar? Olha que esse pequeno versículo de Romanos, capítulo 14, verso de número 7 e 8, tem algumas implicações profundas. Primeiro, não somos de nós mesmos. Tanto quanto possível devemos nos esquecer de nós mesmos e de tudo que é nosso. Essa é a primeira implicação.
Ainda João Calvino fala sobre viver e o morrer por ele. Ainda, terceira implicação, que se somos de Deus, que a sabedoria e a sua vontade, portanto, governem todos os nossos atos. Se nós somos de Deus, se você é de Deus, se eu sou de Deus, que a sabedoria e a vontade de Deus governe a minha atitude e a sua atitude, todos os nossos atos. E vem uma pergunta muito importante: o Senhor tem governado os teus atos? Os teus atos de ontem, de hoje, foram governados pelo Senhor? É muito importante pensarmos sobre isso, porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável, perfeita. Mas às vezes nós não deixamos a vontade de Deus prevalecer, queremos a nossa vontade. E o trecho da palavra do Senhor está se referindo, olha, se vivemos, vivemos para o Senhor. E a implicação que se somos de Deus, então que a sabedoria e a sua vontade então governe todos os nossos atos. O Senhor tem governado todos os teus atos. Ele está no comando, no governo, na direção dos teus atos. Se nós vivemos e vivemos para Deus, então deixe que Deus governe os nossos atos, os seus, e eu peço ao Senhor que Ele governe os meus atos. A quarta implicação que João Calvino fala desse texto é que se somos de Deus, assim que todas as áreas da nossa vida lutem por Ele como nosso único alvo legítimo. Olha, se somos de Deus, então nós precisamos em todas as áreas da nossa vida, todas, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja ela intelectual, seja ela nos relacionamentos, que todas as áreas da nossa vida possam lutar para que o nosso alvo seja somente o Senhor. Há uma música que é muito interessante que diz que meu alvo é Cristo, e que possamos lutar para que o nosso alvo seja totalmente do Senhor. Mas Timóteo Keller também põe alguns pontos importantes. O primeiro é que se nós então vivemos para o Senhor, se somos dele, então, primeiro ponto, ele falando sobre esse texto, ele então levanta um primeiro ponto dizendo, olha, não determinamos para nós o que é certo ou errado. E quem determina para nós, se nós somos dele, é o Senhor. Quem determina passa a ser o nosso Deus. Olha, como o texto diz, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Sendo assim, Timóteo Keller faz o primeiro pontinho dizendo, olha, então nós não determinamos para nós mesmos o que é certo e o que é errado. E quem determina é o Senhor. Eu gostaria que você, nesse ponto da mensagem, pensasse se você tem determinado o que é certo e o que é errado. E não é você que tem que determinar. Se você é do Senhor, Ele determina. Porque aquilo que parece ser certo para nós, nem sempre é certo para Deus. Mas aquilo que é certo para Deus, certamente será excelente para nós. Será excelente.
nós não determinamos para nós o que é certo, o que é errado. Segunda colocação que ele faz é que deixamos de nos colocar em primeiro lugar. E sempre o primeiro ponto é aquilo que agrada a Deus, ou o patamar é o que agrada a Deus e ama o seu próximo. Quando nós dizemos, olha, nós agora vivemos e vivemos para o Senhor. E se vivemos para o Senhor, Ele tem que ser colocado em primeiro lugar. No primeiro patamar é colocado aquilo que agrada a Deus. E aquilo que também vai ser bênção para o próximo. A pergunta aqui é: você tem colocado o Senhor no primeiro patamar da sua vida, em primeiro lugar da sua vida, já que se vivemos para o Senhor, vivemos, então precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Você tem colocado o Senhor em primeiro lugar? Ou você tem colocado outras coisas que não é o Senhor? Quando olhamos para o trecho de Mateus, capítulo 6, verso 33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar meu reino, ou o reino de Deus e a sua justiça. E o texto depois ali diz que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então o ponto aqui é, e é muito importante, é que Deus precisa ser colocado no primeiro lugar na nossa vida. Você tem dado espaço? Você tem dado o primeiro lugar para o Senhor? Você pode dizer verdadeiramente que Ele tem o primeiro lugar na sua vida? Outra lição que nós aprendemos, e que Timóteo Keller coloca no seu catecismo aqui, ou no comentário desse trecho que foi para o catecismo: nenhuma parte da vida que seja imune à entrega de si mesmo. Devemos entregar inteiramente a Ele, de corpo e alma. O que ele está dizendo é que nada fica de fora. Se nós vivemos para o Senhor, então é a nossa vida, nada fica fora, nada fica imune. Não existe quartinho no nosso coração, ou não existe coisas que ficam fora. Alguns, por exemplo, deixam a questão do dízimo de fora. Querem Deus, querem o Senhor, mas deixa, olha, não fala em dinheiro, não fala em dízimo, não fala em oferta, ela fica de fora. Outros dizem, olha, não mexe na área do meu trabalho. Esse fica fora. É o que eu amo, é o que eu quero, isso fica fora. Ao olharmos para esse trecho da palavra de Deus, ele está dizendo, olha, se nós vivemos, para Deus vivemos. E se vivemos para Deus, nada pode ficar fora da entrega total. Seja o nosso corpo e alma, tem que ser tudo entregue a Deus. Você já entregou tudo ao Senhor? Existe um hino com o tema Tudo Entregarei, do nosso inário, louvor e adoração da Igreja do Nazareno. Tudo entregarei, tudo, tudo, tudo. Não fica nada de fora. O Senhor te convida a, nesta noite, entregar tudo nas mãos dele. Tudo. Porque se você vive então para o Senhor. Ainda nós encontramos, a próxima lição especial é que isso significa que confiamos em Deus, nas alegrias e nas provações, nos tempos bons
e nos tempos ruins, na vida e na morte. Sempre nós vamos confiar em Deus. Porque se vivemos, vivemos para Deus. E se morremos, para o Senhor morremos. Então, isso significa que nós confiamos em Deus, nas alegrias e nas provas. Por isso também nós encontramos na palavra de Deus, em Filipenses, quando Paulo estava preso, dizendo: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele confiava plenamente em Deus, em todos os momentos. Você confia no Senhor? Em tempos bons, desculpa aqui, e tempos ruins. Em vez de R, eu coloquei um Tzinho aqui, é R, tá? Em tempos ruins, ou na hora da digitação aqui, alguma coisa saiu fora. Tempos ruins, nós nos cercamos do Senhor. Tempos bons e tempos ruins. Ainda o outro trecho da palavra de Deus que nós encontramos, ou outro ponto aqui, é que nós fomos comprados pela graça de Deus. Fomos comprados. Se nós vivemos para Deus é porque nós somos comprados. Não pertencemos a nós mesmos. Nós somos comprados por um alto preço. Que se então, olha, porque nenhum de nós vive para si. Por que nós não vivemos para nós? Porque nós somos comprados. Jesus pagou um preço alto pela nossa vida. Não foi barato. Deus enviou seu Filho aqui a este mundo. E ele viveu aqui. E a palavra de Deus diz que ele passou por essa terra, foi crucificado, morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e voltará para nos buscar. Mas foi pago um preço. Foi pago um preço por mim e por você. Por isso que vivemos para Deus. Não pertencemos a nós. Eu e você, nós não pertencemos a nós mesmos porque foi pago um preço alto por mim e por você. Nós fomos comprados e agora nós somos de Deus em nome do Senhor Jesus. Então, quero voltar aqui ao texto mais uma vez para que você então possa se lembrar dele. Romanos 14, 7, 9, que diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo. Por que nós não vivemos para nós mesmos? Porque nós somos comprados. Nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Vamos orar. Pai, obrigado por a Tua palavra, e que a Tua palavra possa falar tremendamente ao nosso coração nessa noite. Que, ó Deus, cada movimento nosso possa ser para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém? Eu tenho a certeza que você foi tocado pelo Senhor e que esse toque da palavra de Deus fará diferença na sua vida. Fará diferença. Pense e pense profundamente nesses versículos de Romanos. Talvez você está vivendo para você mesmo. Viva para Deus. Viva para o Senhor, em nome de Jesus. Quero dar uma luzinha àqueles que estão nos assistindo aqui
Sempre tem alguns nos acompanhando, e antes de fazer a oração e fazer então esta pequena leitura do nosso momento em que nós vamos dormir, quero mandar aqui a Juliana um abraço, que Deus abençoe, um abraço seu esposo, que o Senhor o guarde, a dona Lurdinha Campos, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje a Andréia Abraão está conosco, seja bem-vinda, Andréia. Dona Cacilda Soares, Dona Cacilda, aquele abraço, viu, em nome de Jesus. Dona Maria de Lourdes Neves, senti sua falta, eu até perguntei como é que está o Gederson, queria saber, não sei se a senhora mandou aqui para baixo, vamos ver, e senti sua falta ontem aqui. Raquel, um abraço, mãezinha querida, te amo, em nome do Senhor. Luzia, boa noite, a paz. Aqui já está, ó, Gedson já não está mais entubado, os médicos estão tirando a sedação aos poucos, graças a Deus. Ontem eu queria saber a notícia dele e agora a senhora já mandou e nós já vamos orar por ele ainda, porque é um processo grande até sair desse período do Covid, mas que boas notícias. Minha tia Terezinha, aquele abraço. Dona Luzia Camargo, um abraço. Fala pro esposo aí que é bugrino que o timinho tá indo, hein? Tá indo. Um abraço para ele. Também, deixa eu ver mais aqui. A Selma Guedes. Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Jerry estará conosco esse final de semana ali, nos ajudando. Se Deus assim o permitir, um abraço à sua esposa, pastor. Também, deixa eu ver quem mais aqui. A dona Lurdinha que está pedindo oração pela Aparecida, a Fátima e o Carlos. Muito bem, vamos estar orando em nome de Jesus. Também pela irmã Yolanda, vamos lá. Também pelos enfermos, a dona Cacilda pedindo aqui a oração. Muito bem, nós vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, obrigado pelo dom da vida e obrigado pela Tua palavra. Me ajude, ó Deus, que o meu viver possa ser, ó Deus, totalmente do Senhor, totalmente, ó Deus, voltado para Ti. Que tudo que eu venha fazer, ó Deus, que é na minha vida, que possa ser do Senhor. Deus, ajuda-nos a entender esta palavra de Romanos e aplicá-la no nosso coração. Espírito Santo, nós clamamos nesta hora pelo Gedson, que o Senhor possa estar sobre a vida dele, que ele, ó Deus, venha passar por esse momento turbulento e dar testemunho de como a mão do Senhor esteve junto e sobre ele. Também, ó Deus, eu clamo nesta hora em nome do Senhor pela, ó Deus, as vidas que a irmã Lourdes colocou aqui. Ó Pai, ela esteve pedindo oração aqui pela Aparecida, a Fátima, o Carlos, o Antônio, que estão com Covid, que o Senhor, ó Deus, possa tocar em nome de Jesus. A Regina, ó Deus, filha da Yolanda, que o Senhor possa tocar em nome do Senhor Jesus. Também a todos os enfermos, como a irmã Cacilda tem colocado, em nome de Jesus. Ó Deus, que essa pandemia venha se cessar, que aqueles infectados venham ser, ó Deus, curados em nome do Senhor Jesus, e que essa infecção não venha se propagar, mas que chegue o momento do seu final. Também nós oramos, ó Pai, nesse instante, em nome do Senhor Jesus, por todos os médicos e enfermeiros. Oramos, ó Deus, também pelos atendentes, por aqueles que fazem o teste do Covid, ó Deus, por aqueles que trabalham nos hospitais. Senhor, na limpeza, tirando e limpando tudo
todos os aparelhos para que não haja infecção. Guarda a vida de cada um deles, que eles possam, ó Deus, ter saúde para cuidar daqueles, ó Deus, que estão passando momentos difíceis. Nós, ó Deus, clamamos para que o Espírito do Senhor venha sobre eles. Clamamos pelo nosso país, pela nação brasileira. Tem misericórdia, estende as suas mãos sobre essa nação. Cura, sara, em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Para que a gente possa dormir pensando nas historinhas, eu quero contar a historinha da sogra e o cachorro. Eu não sei se eu já contei essa, ou se você conhece essa, mas a história da sogra e o cachorro. Em um certo lugar, um cidadão viu uma fila enorme. Movido pela curiosidade, furou a fila para ver o que era. Quando lá chegou, viu um caixão e debaixo um cachorrinho. Virando-se para o lado, perguntou para um rapaz: quem é esta senhora? É minha sogra. Ela morreu do quê? Esse cachorrinho a mordeu. Que coisa! Você empresta o cachorro para mim? No que ele respondeu: só se você pegar essa fila que está aí em volta do caixão. Meu Deus, eu espero que você não seja essa sogra. É só uma historinha para você brincar, ou você rir e pensar um pouquinho de como nós estamos sendo. A gente fala de sogra, mas podia ser que alguns de nós estivessem no caixão. E aí alguém falasse: morreu porque o cachorro mordeu. Aí eu dizia assim: então empreste cachorro aí para eu levar, para dar um jeito de algumas pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia. Que tenha uma boa noite. Como o nosso lema é: durma em paz. Porque aquele que não dorme, esse cuida de você. E até segunda-feira. Lembrando, esse final de semana, 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Vamos ter, através das redes sociais, mas também vamos ter presencial. Nosso culto 10h15 presencial, rede social também, e às 18h30 somente rede social. Possivelmente dia 9 nós já estamos voltando, depois do dia 9 parece que o horário vai se estender. Então, fique em paz e que você tenha uma noite de paz, porque aquele que cuida de você, esse não dorme. Até mais.